Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo e hoje nós vamos falar sobre morte, né? Eu tenho acompanhado algumas clientes, algumas amigas, algumas irmãs em Cristo e pela graça de Deus a gente tem conseguido levar um pouco de luz para muitas trevas que ainda existe na falta de conhecimento das coisas de Deus. E uma coisa muito dolorida para todos nós, principalmente quando não entendemos, e ela de fato é o maior inimigo do ser humano, é a morte. E é uma coisa assim que já foi resolvida, mas por falta de conhecimento a gente sofre demais e a gente caminha um caminho sem a compreensão de onde estamos e para onde estamos indo, né? A palavra de Deus diz que a morte já foi vencida. E por que, se ela já foi vencida? E para todo mundo que a gente pergunta, a gente fala assim: você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. E você tem medo da morte? Ah, tem gente que não gosta nem de falar da morte. Então, crer em Deus, não somente crer em Deus, não vai tirar o medo da morte e trazer segurança para você em relação à morte. Nós precisamos conhecer de fato o que Deus fez para resolver esse problema para nós, né? Como nós sabemos, Deus criou todas as coisas e tudo era perfeito. Deus deu todas as condições para o homem viver no paraíso. Contudo, Deus só falou para o homem: olha, na árvore do conhecimento vocês não toquem, porque no dia que vocês tocarem, vocês vão morrer. Então Deus já tinha falado para o ser humano: não toque. Mas o ser humano, ele quis ser independente de Deus, ele desobedeceu a Deus e pela desobediência a morte entrou na raça humana. Primeiramente foi a morte espiritual, que separou o homem de Deus, onde ele foi tirado do paraíso e veio toda a consequência daquele ato de independência de Deus, né? E hoje a gente vê o mundo todo nesse caos, tudo originou naquele momento ali. E a morte física, depois de um determinado tempo, ela também alcançou a vida do ser humano. Por quê? Porque Deus já tinha um projeto de resolver esse problema da separação do ser humano com ele, né? Porque na verdade, a morte, a morte que nós devemos temer de fato é a morte eterna. É a morte que nos separa de Deus eternamente. É essa morte que nós deveríamos todos temer. Mas por falta de conhecimento, também não é essa morte que a humanidade teme. A humanidade teme a morte da separação, da família, né? E acha que vai assim, vai para um lugar, vai sofrer muito, né? Então, de fato, não tem certeza para onde vai depois da morte. Então, a palavra de Deus, ela traz luz para nós e ela traz revelação do que Deus já fez em relação à morte. Então a morte ela entrou na raça humana devido à desobediência do homem, né? E para que o homem não vivesse eternamente separado de Deus, entrou a morte física. E nesse tempo que nós nascemos até a morte física, nós temos o tempo de nos voltarmos para Deus. E como que nós fazemos isso? Quando nós reconhecemos que todos nós somos pecadores. Nós já nascemos lá da origem de Adão e Eva, que é o pecado original, que todo mundo sabe, que é o pecado da desobediência. Então nós já nascemos separados de Deus. Nós não nascemos em um determinado momento, nós começamos a ir para o inferno. Nós nascemos indo para o inferno. Quando eu tenho contato com a palavra de Deus, existe uma conversão na minha vida. Eu saio daquele caminho e começo a fazer um caminho de volta ao convívio com Deus. Então, o que Deus fez? Deus se fez homem, ele tinha um plano, ele se fez homem. Por quê? Porque a justiça de Deus era: aquele que pecar morrerá. Então todos pecaram, a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade estava distante de Deus.
E Deus tinha dado uma sentença sobre isso. Aquele que pecar, o homem que pecar, esse vai morrer. Então, para Deus resolver o nosso problema, não tinha um nessa terra que não tivesse pecado, que pudesse morrer por todos. Então, o que o próprio Deus fez? Ele se despiu de toda a glória dele no céu, ele veio, nasceu entre nós como homem, viveu como homem aqui nessa terra, mas homem sem pecado. Ele não nasceu da natureza humana. Ele foi a semente de Deus no útero de Maria, e Deus nasceu através de Maria, sendo-se formado assim carne. Ele se fez homem, mas um homem sem a semente do pecado, porque ele não foi germinado, ele não foi fecundado de um óvulo de uma mulher e de um espermatozoide de um homem, não. Ele veio do céu. Ele entrou e ali ele cresceu e ele nasceu e ele se formou um ser humano e ele se ofereceu para morrer no lugar de todos nós. Então, todos aqueles que creem que Jesus veio para morrer a minha morte, quando eu creio isso e eu entendo isso, eu passo a viver a vida dele. Aí é onde que tem o batismo. Quando a gente se batiza, a gente entende o evangelho e a gente se batiza naquele ato do batismo, a gente morre para este mundo e ressuscita para uma nova vida com Cristo. Uma vida de obediência novamente a Deus, né? Sem essa compreensão, nenhuma religião pode nos dar essa compreensão. Essa compreensão só vem através da palavra de Deus. Então, e a palavra de Deus é recheada de versículos que afirmam isso para nós. Então, Jesus veio e morreu a nossa morte. E quando eu creio nisso, eu já não vou mais passar por esse processo da morte. Quando o meu corpo for entregue ao pó novamente, porque do pó a gente veio, o meu espírito vai voltar para a casa do Pai, né? Agora, se eu não entendo isso e eu continuo caminhando naquele caminho de desobediência, sem entender o que Deus fez, eu continuo indo para o caminho da morte eterna, que é a separação de Deus eternamente. Então eu quero ler junto com vocês, para que não fique somente nas minhas palavras, alguns versículos que a palavra de Deus nos orienta. Então, em João, o livro de João é um livro que relata muito essa vida de Jesus, o que Jesus veio fazer. Jesus é a vida, né? Ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Então, em João 8:51, ele fala assim também: asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Então a morte já foi vencida. Em João 11:25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Em João 3,16, Deus fala que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fala em Isaías 57, no versículo 2, ele fala: aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Então, na verdade, não vamos morrer. De fato, nós vamos entrar no descanso, nós vamos voltar para a casa do Pai. E aqueles que andam retamente, quem são esses que andam retamente? Porque hoje em dia todos nós estamos contaminados com o pecado e todo momento a gente dá uns vacilos e peca. Mas quando eu entendo que Jesus me justificou na cruz do Calvário, pelo sangue dele, quando Deus olha para a minha vida, eu sou justificada. Então eu sou reta diante de Deus. Deus já não olha para mim segundo as coisas que eu faço ou deixo de fazer. Deus olha para mim e vê o sangue do Filho dele derramado na minha vida.
E quando eu entendo isso, eu busco andar em obediência a Ele. Eu me esforço a negar as minhas vontades pecaminosas para viver de acordo com a vontade dEle. Em João 5:24, diz assim: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, porque aquele que não crer já está condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, se eu creio que Deus enviou Jesus para morrer no meu lugar, eu já passei da morte para a vida. A morte não faz mais parte da minha vida. Eu só vou entregar a minha matéria para o pó um dia e vou retornar para a casa do Pai. Isso é fato. Então, em Hebreus, é uma palavra maravilhosa em Hebreus que fala, Hebreus 2, 14, 15. Portanto, visto que os filhos são de... Olha que tremendo! Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana. Jesus veio como homem, se fez homem no nosso meio, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Quem seduziu o ser humano no Éden para pecar contra Deus foi o diabo, foi através do diabo que a morte entrou. Então, quando Jesus veio para derrotar o diabo, né? Por sua morte, ele derrota aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, quantas pessoas ainda estão escravizadas pelo medo da morte? De fato, se a gente entender que Jesus já venceu a morte para nós e que quando aquele dia chegar, que todo mundo teme, para nós será um dia glorioso, porque nós vamos para um lugar que em Coríntios fala que não chegou no coração do homem, olho nenhum viu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se nós amamos a Deus de fato, nós buscamos obedecer a Deus. E o que tem preparado para nós não chegou no nosso coração, o que Deus tem preparado para nós. Então, a morte para nós, ela não é o fim, ela é o começo de uma vida eterna, de paz, aonde não tem choro, não tem pranto, não tem tristeza, não tem dor, não existe mais separação de Deus, né? Então, daí, aqui ó, em Coríntios, fala assim, Coríntios eu quero ler, que fala assim, tragada foi a morte pela vitória. Jesus na cruz venceu a morte, venceu o diabo na cruz. Então ele fala assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Então, o pecado nos leva à morte. Mas quando eu entendo que Jesus já morreu devido aos meus pecados, Jesus morreu por causa dos meus pecados, ele já morreu a minha morte. Eu estou na vida. Por isso que se eu estou em Jesus, eu estou na vida. Porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, é muito... Se as religiões trouxessem a verdade para as pessoas, não existia tantas pessoas em depressão, tantas pessoas se suicidando, tantas pessoas com falta de esperança. Porque a palavra de Deus, ela traz esperança, ela traz vida, ela traz consolo, ela traz fortalecimento, ela traz cura para a alma, ela traz cura para o nosso corpo, ela é bálsamo. Ela é socorro bem presente na hora da angústia. Então, de fato, para aqueles que temem a morte, busque conhecer a Deus, que o seu problema já foi resolvido em relação à morte. Só que você precisa entender, você precisa tomar posse daquilo que Deus falou. Em nome de Jesus, para aquelas pessoas que estão sofrendo agora com medo da morte, que ela está muito próximo da sua família, pregue o evangelho, pregue a verdade, fale a verdade para essas pessoas. E nós temos que falar para todos que ainda vivem, porque aqueles que morreram
É só eles e Deus, não tem mais o que fazer. Enquanto estão vivos, nós temos que nos esforçar, nós temos que suar, nós temos que correr e falar da verdade que liberta, da verdade que nos libertou da morte. A morte não existe mais para aquele que crê. Em Romanos 6, no capítulo 4 ao 5, no capítulo 6, versículo 4 ao 5, diz assim: nós somos mortos com Cristo, né? No batismo, quando eu me batizo, eu declaro ao mundo que eu estou morrendo para este mundo de pecado, para as minhas vontades, e eu estou ressurgindo para uma nova vida com Cristo. E se eu de fato creio que Jesus morreu a minha morte e no batismo eu declaro que eu também morro para este mundo para viver para Ele, obviamente, certamente, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, eu também ressuscitarei com Ele. Isto é a verdade. Não existe maior verdade neste mundo do que a palavra de Deus. Então, se as religiões ainda não esclareceram para você a questão da morte, eu convido você a ler a palavra de Deus. E indico o livro de João, que vai revelar muito o que Jesus fez, essa vitória que ele conquistou para nós, e muito mais do que tirar o nosso medo da morte, ele vai caminhar lado a lado conosco de fato. Que Deus abençoe a vida de cada um que está ouvindo este vídeo, que traga mais tranquilidade, que desperte você a ser mais próximo de Deus, a ser amigo de Deus de fato, de buscar andar junto com Ele, que Ele tem provisão para tudo na nossa vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe a cada um de vocês.